Queridos amigos, companheiros de Jornada Espírita, mais uma vez estamos aqui reunidos virtualmente, agradecidos a Deus que somos por essa oportunidade que temos de podermos estar juntos nesse formato de comunicação. E pedimos ao Pai Celeste que nos conceda, nesses momentos, muita paz, muita sabedoria, muita tranquilidade. E esperamos, durante esses momentos que vamos conversar, poder transmitir e também receber as alegrias e as vibrações de paz que emanam de todos os corações. Queremos conversar um pouquinho hoje a respeito dessa atual situação em que a humanidade vive e que nós, como espíritas, igualmente estamos nesse mesmo processo, onde a atual situação de caráter econômico, financeiro, social, político, ético, psicológico, tem nos trazido bastante preocupação e apreensão diante dessas situações. Na realidade, o mundo hoje vive um quadro de incertezas que nos remete ao medo, aos temores, à depressão, à insegurança, onde nossas esperanças e fé são abaladas, especialmente nesses instantes em que a questão de saúde pública vem nos trazer grandes desafios. E nós estamos aí um pouco preocupados todos, não é? Pela falta de perspectiva que parece se apresentar diante do futuro, um futuro melhor. Tudo isso nos remete a uma situação de abatimento do nosso espírito e que requer de nós muita força, muita resignação e, sobretudo, muita fé. As religiões não conseguem nos acalmar, pois nem mesmo reunidos fisicamente nós podemos estar. E todas essas tentativas são sempre frustradas diante de muitas circunstâncias. Nos lares, nota-se o esgotamento da convivência entre os membros de uma mesma família. Resta-nos então o que os meios de comunicação, que já têm mostrado bastante dificuldades em nos trazer algo de novo. Então, os meios de comunicação estão dando sinais claros de esgotamento. Então, o que seria? Seria o caos? Perdemos a esperança, a fé? Vamos buscar um pouco de consolo, de conforto, de confiança, de firmeza naquilo que nós, que nos dizemos cristãos, estamos aqui nesse processo, buscando em Deus a força para podermos atravessar esses instantes de grandes dificuldades pelas quais nós passamos. É claro que as situações que se nos apresentam não nos traz assim grandes horizontes, mas isso para aquele que tem uma visão um pouco curta. Vamos então tentar encontrar alguma coisa naquilo que o Cristo, nas suas andanças, nos trouxe como exemplo. Nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar uma passagem do Cristo, numa situação interessante, da qual nós gostaríamos de meditar um pouco, e vamos dali tentar tirar algumas lições.
Era um determinado dia onde, no final desse dia longo, de muito cansaço, o mestre havia estado com a multidão, curando os enfermos, libertando os cativos das suas amarras kármicas e morais, através dos seus ensinamentos e da sua postura superior de um ser que veio aqui ao mundo nos trazer lições maravilhosas e acender as esperanças. Então, Cristo, após esse dia bastante difícil, ele entra no barco, no mar da Galileia, juntamente com os seus discípulos, e lhes pede para que pudessem atravessar para a outra margem do mar da Galileia. Aqueles homens eram pescadores, a grande maioria deles, já habituados a navegarem naquelas águas. Então Jesus, entrando no barco, ele vai lá para o fundo do barco, na polpa, pega uma almofada e deita-se. Lá para as tantas, os ventos começam a soprar, e aí cai uma grande tempestade sobre o mar, e aquela pequena embarcação ela é sacudida pelos ventos e é inundada pelas águas. Os discípulos apavorados tentam retirar aquelas águas para que o barquinho não pudesse navegar. Mas à medida em que eles trabalhavam, os ventos sopravam mais fortes, as ondas cresciam cada vez mais e eles ficavam apavorados. E disseram uns para os outros: vamos todos morrer aqui nessas profundezas dessas águas. E olhando para Jesus, vê que o mestre está dormindo lá no fundo daquele barco. E eles olham e dizem: mestre, não vês que as ondas sacodem o barco? Os ventos agitam as águas, e estamos distante da costa e vamos todos perecer? Então Jesus levanta-se naquele momento, vai até a proa do barco e ergue os seus braços. Entra numa profunda vibração, num estado de espírito maravilhoso, e ergue os braços e ordena para as águas sossegarem, para os ventos se acalmarem. E diz as narrativas daqueles irmãos escritores desses evangelhos, de que fez-se grande calmaria naquele momento. E eles olhavam um para os outros e diziam: quem é este que até as ondas do mar obedece e os ventos escuta a voz? Meus queridos, aqueles homens eram habituados a estarem com Jesus. Eles haviam visto os milagres, chamados milagres, as curas, as libertações dos cativos nas suas amarras morais, dos seus compromissos kármicos. E é nesse momento em que eles são testados na sua confiança, na sua fé. Será que o Cristo iria padecer diante daquelas águas? Tudo aquilo que ele havia falado, as promessas que havia feito, estaria tudo indo por água abaixo, jogadas ao fundo do mar? Não, ali era o Cristo. Era Jesus, aquele que foi um dos criadores desse planeta, o arquiteto, que fez as águas doces jorrarem pelas terras férteis.
que fez os mares, que concedeu as condições climáticas do planeta para que a vida pudesse aqui brotar, que participou da elaboração de tudo o que existe nesse planeta, de belo, de grandioso, como poderia ele fracassar diante de uma simples tempestade? Nós entendemos de que aquele mar, ele é cercado por montanhas e que normalmente as temperaturas são elevadas naquela região, o sol é muito forte. Todavia, em determinadas épocas, sopram os ventos frios que vêm das montanhas e as águas que descem das geleiras, né, das montanhas, ela cria uma espécie de choque térmico. E por essa razão, é comum em determinadas épocas tempestades aparecerem, ventos fortes, tempestades muito fortes, que se abatem por aquela região, mas é algo que não demora muito. Portanto, aquela situação toda, aquele processo que estava sendo ali construído pela natureza, serviu nada mais, nada menos de uma base para que o Cristo pudesse demonstrar mais uma vez a sua grandeza de Criador, de espírito elevado. E trazemos então essa lição para nós, nesse atual momento. Vamos então, meus queridos, tirar uma lição desse processo, desse episódio. É então que Jesus ergue seus braços e faz acontecer aquilo que é mais importante: a calmaria, o equilíbrio, a salvação dos perigos, das ameaças. E nós que estamos vivendo hoje uma situação de tempestade, como nós dissemos no início, tempestade moral, tempestade política, social, econômica, psicológica, onde as relações humanas têm se mostrado cada vez mais difícil, onde as circunstâncias em que nós estamos vivendo muitas vezes nos tiram a paz, nos ameaçam e nós ficamos apavorados. E onde está a nossa fé? Especialmente nós que nos dizemos cristãos, que seguimos o Cristo, que vamos às igrejas, aos templos, aos centros espíritas, ouvimos as palestras, tomamos passe, bebemos água fluidificada, assistimos às palestras, participamos de convenções, de workshops, mas na hora em que a tempestade chega e que sacode o nosso barco, será que tudo isso que nós vivemos são bases suficientes para, na hora da prova, das dificuldades, prevalecer diante de tudo isso? Meus queridos irmãos e amigos, os desafios em que nós estamos mergulhados no mundo de prova e expiação requer de nós muita firmeza naquilo que cremos. Muitos dos nossos amigos e companheiros de jornada têm visto alguns muito aflitos e preocupados, alguns angustiados, porque perderam o emprego, porque perderam um amigo, um parente. Será que nós nos esquecemos de que estamos no mundo de provas e de expiações?
e de que tudo que nos acontece nesta vida, nesse estágio, nessa escola em que nós estamos, será que tudo isto que nós temos vivenciado, a nossa fé, a nossa confiança, a prática daquilo que a doutrina espírita nos fala da caridade, da benevolência, do amor, não são estruturas suficientes para nos sustentar nesses momentos? As dificuldades são próprias dessa escola em que nós estamos vivendo, que é esse planeta de provas e de expiações. Porque se tudo aquilo, nesse plano de existência, fosse semelhante a um mundo superior, nós não estaríamos aqui. Estaríamos em outro estágio. Mas por que estamos aqui passando por tudo isso? Porque o atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos requer que estejamos aqui. As dificuldades que têm se apresentado durante séculos, sacudindo essa humanidade, trazendo enfermidades, dificuldades de toda ordem, são provas, são formas de burilar o nosso espírito, pois nós viemos de situações de mundos inferiores, onde com o tempo, pela bondade de Deus, a evolução da humanidade que passa por esse processo, vem trazendo coisas novas, vem trazendo situações mais propícias para o atual estágio que nós estamos vivendo. Lembramos de que hoje a ciência está altamente desenvolvida, mas que se desenvolverá muito mais. No capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei do progresso, ali está contido ensinamentos maravilhosos. Se nós pararmos para pensar, e podemos fazer uma pergunta: por que até agora ainda não surgiu uma vacina para essa enfermidade que aí está presente? O coronavírus, Covid-19. Será que Deus está dormindo? Será que Deus está achando interessante vermos nós passarmos por essa aflição? Não. Tudo tem o seu tempo. A ciência há de se multiplicar, há de progredir, de buscar alternativas e situações para o nosso bem-estar. Mas a questão moral e ética está dentro de nós. No Livro dos Espíritos, que nós falamos, a Lei do Progresso, nos fala de que o crescimento, o desenvolvimento, ele tem duas vertentes: o progresso material e o progresso moral. E que esses dois deveriam estar caminhando juntos, mas que por uma questão puramente material, onde o bem-estar, o conforto, as coisas materiais que nos trazem prazer, essas avançam muito mais rápido do que as coisas morais. Claro que nós avançamos alguns passos, mas a espiritualidade nos fala de que um dia o desenvolvimento moral estará junto com o desenvolvimento material. E aí nós vamos ver que esse planeta, que é de provas e expiações, vai estar mudando de faixa, mundos de regeneração, ascendendo para outros patamares mais elevados, e nós precisamos acompanhar. Temos carência e necessidade de acompanhar o progresso material e o progresso moral.
É justamente no progresso moral onde a espiritualidade visa trabalhar em nós os momentos em que nós precisamos parar e pensar nas mudanças que precisamos promover em nossa vida, no amor, na caridade, na confiança e na fé em Deus. E são nesses momentos de turbulência em que as águas agitam o barco e o vento sopra com força e ameaça o nosso barco da vida, são nesses momentos que nós somos testados. Será que Jesus está dormindo no fundo do nosso barco? Teremos que acordá-lo? Ele está aí, sim, em nosso barco. Mas deveria não estar lá atrás, na popa, mas estar na proa, lá na frente, conduzindo os nossos passos, as nossas ações, as nossas reações, calcadas todas elas dentro dos preceitos do Cristo. Isso que nós precisamos meditar e parar. Não ficarmos assustados. Como diz Paulo apóstolo, que não sejais como aqueles que não têm esperança, que não têm Deus nas suas vidas. Um certo conhecido meu, que se dizia materialista, em determinado momento ele nos falou de que alguém na sua família estava passando por dificuldades muito graves, muito sérias, com a vida inclusive ameaçada por uma enfermidade muito grave. E ele disse, olha, eu não acredito muito nessas coisas espirituais, em Deus, mas já que você acredita, não dá para você fazer uma oração por esta pessoa, a qual eu tenho muito amor e gostaria de vê-la bem? Você poderia fazer então uma oração por ela, falar com as outras pessoas conhecidas para orarem por ela, para ela passar por essa dificuldade? Eu disse, pois não, com muito prazer, vou buscar isto sim. E passei a orar sim por essa pessoa. E graças não às minhas preces, propriamente ditas, mas pelas energias que as preces emanam, aquele companheiro viu o seu ente querido melhorar. E depois ele volta e diz, olha, quero agradecer, agradeça lá a Deus pela a melhora do meu ente querido. Eu disse, tudo bem, mas eu vou dizer para você, você mesmo poderia ter feito tudo isso. Você mesmo sem acreditar em Deus, poderia em determinado instante elevar o seu pensamento, não precisava nem falar o nome de Deus, e desejar a cura do seu ente querido, do seu amigo. E iria dentro dos méritos de cada um. Poderia acontecer, sim, por que não? Então, meus irmãos, na hora da dificuldade, nós recorremos a qualquer coisa. Na hora em que as ondas sacodem o nosso barco, os ventos sopram, nós corremos atrás de qualquer solução. E a mensagem do Evangelho do Cristo é essa, de crer em Deus. De que nos momentos de dificuldades nós possamos estar atentos, firmes como a rocha. No livro Cartas do Coração, Meio e Meio Espírito, ela tem uma mensagem que fala o seguinte, e eu gostaria de ler para vocês. Diz o seguinte, confia sempre, não percas a tua fé.
entre as sombras deste mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a tua fé por luz celeste, acima de ti mesmo. Crer e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. De todos os infelizes, os mais desditosos, os mais desesperançados, são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar. Caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Que lição maravilhosa! Que incentivo nos traz esse Espírito, nos mostrando, quando ele disse que os mais desditosos, os mais desesperados são aqueles que perderam a fé em Deus. Não deixe que as ondas do mar, os ventos, façam você ter que correr e acordar Jesus, porque Ele não está dormindo, Ele está dentro de você. Deus está dentro de nós. Não precisamos acordá-lo, precisamos acordar a nós mesmos para perceber tudo isso. Há um salmo que Davi nos conta algo muito interessante, onde ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim diante dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirá todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então ele fala de que ainda que eu andasse, ou que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você, meu irmão, esteja ameaçado, caminhando pelo vale da sombra da morte, da desesperança, ainda que esteja caminhando por esse vale, não temas. Ele disse, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está com você. Os espíritos amigos, mensageiros de Deus, que percorre toda essa orbe, semeando esperança, fé e amor, buscando nos nossos corações o espaço para que plantem essa semente de fé, de confiança, de esperança. O teu anjo guardião, todos os dias, está aí atento em todos os momentos, te dando soluções, inspiração, instrução para que você possa despertar desse sono. Para que eu possa despertar desse meu sono. Para que eu entenda de que as ondas que agitam a minha vida não são maiores do que o Cristo que está comigo. Não são maiores do que Deus que habita dentro de mim, dentro de você. As casas espíritas estão aí, com as suas portas fechadas. Mas os trabalhos que, graças a Deus e ao esforço dos nossos irmãos, que continuam buscando alternativas de nos manter unidos através desses modelos de comunicação que hoje nós estamos trabalhando, a mídia tem sido uma grande ferramenta para manter aquecida a nossa fé e os nossos corações calmos e equilibrados.
Recentemente, a Federação Espírita da Bahia fez um excelente trabalho, um esforço tremendo para fazer essa convenção. As casas espíritas estão se reinventando. Alguns têm ficado preocupados, perguntando quando vai abrir o centro, quando vai abrir os trabalhos. Calma, tudo ao seu tempo. Esse momento de portas cerradas é um momento em que nós somos provados, mais uma vez, na nossa confiança, na nossa firmeza, se a nossa casa está construída efetivamente sobre a rocha. E mais uma vez, quero me reportar aos evangelhos sinóticos, onde em uma determinada passagem Jesus conta uma parábola, dizendo que um homem construiu uma casa sobre a areia e o outro construiu uma casa sobre a rocha. Aquela casa construída sobre a areia era bela, grande, vistosa. E Jesus conta de que em determinado momento vieram os ventos e sopraram contra aquela casa. E vieram as águas, e ela não suportou, e foi grande a sua ruína. O outro, porém, construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas e sopraram os ventos, mas não abalaram aquela casa e nem a destruíram, porque fora construída sobre a rocha. A rocha é o Cristo, que foi dito pelos profetas, chamado de pedra angular, aquela que sustenta a construção, a base. É isso que as casas espíritas estão fazendo, é isso que o SEVA está fazendo, tentando nos manter unidos, tentando nos fazer lembrar de que a nossa casa está construída sobre a rocha e que Jesus está no nosso barco e que Ele é o comandante. Nada poderá nos destruir, nada poderá e deverá nos abalar, porque estamos com Deus, estamos com Jesus. Meus queridos, nesse mundo, o nosso trabalho, queremos dizer a vocês, mantenham acesa as chamas do amor, da paz, da caridade e de Deus em você. Esteja sempre conectado aos meios de comunicação de que as casas espíritas estão colocando nos meios da mídia moderna, para que você mantenha sua fé acesa, porque tudo passa e há de chegar o dia em que você vai lembrar-se daquele isolamento que foi necessário para que você pudesse harmonizar-se mais com a sua família, com você mesmo, para que os momentos de evangelho no lar fossem ampliados, os momentos de leitura, aquele livro que estava lá guardado, que você não lia há muito tempo, pudesse parar e lê-lo, extrair dali grandes lições. Dê graças a Deus por tudo. Demos graças a Deus por todas as coisas. Nós, espíritas, às vezes, somos chamados de pessoas que dá graça até pelas desgraças. Mas sim, até a desgraça que bate nas portas traz uma lição muito grande. A lei de destruição está aí no Livro dos Espíritos, falando que é necessário
a destruição para que se renove, para que coisas novas surjam. Vamos sair dessa situação, sim, mas renovados, fortalecidos, certos de que Deus não nos desampara nunca, que Jesus está no nosso barco e que a nossa casa foi construída sobre a rocha. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus nos abençoe a todos e nos dê a sua paz.